tema que quero defender é o fato de que o homem, porque cada um é uma unidade composta de diversas realidades, psique, alma, corpo, afeto, tudo o que acontece com o homem, ele de alguma maneira transmite através do seu corpo. E isso aqui nós vamos tentar compreender a partir daquilo que o Evangelho de hoje está nos dizendo, também com aquilo que São Paulo nos diz. Portanto, não existe possibilidade de isolar na nossa vida determinadas situações. Um exemplo muito simples. Se você estiver nervoso, se vai perceber o seu nervosismo. E o seu nervosismo se perceberá através do seu olhar, através dos seus gestos, tipo bater uma porta ou dar um murro na mesa. Vai se perceber através do tremor, enfim, de alguma forma, o seu estado afetivo, o seu estado psicológico, ele é transmitido aos demais, mediado pelo seu corpo. A mesma coisa, a mesmíssima coisa, acontece também com a nossa vida espiritual. Não existe uma separação da vida espiritual do nosso corpo. E esta é talvez a maior tentação que exista nos dias atuais, que é aquilo que uma carta da doutrina da fé, pouco tempo atrás, chamada Placuit Deo, falou, ou seja, sobre o neognosticismo e o neopelagianismo. O que eu estou dizendo aqui é o neognosticismo, ou seja, a ideia de separar o espiritual daquilo que é corporal. Não podemos fazê-lo, porque corpo e as questões espirituais, também a alma, fazem parte de uma unidade. E à medida que nós cultivamos o que é espiritual, automaticamente o nosso corpo, ele também se envolve. E se não cuidamos bem do nosso mundo corporal, certamente a nossa espiritualidade não será boa. Aí o nosso amigo Leandro, que está ali no fundo, que é personal trainer, ele vai dizer, porque ele, ou seja, quem cuida bem do corpo também tem maior possibilidade e cuida melhor do próprio espírito. Isso é normal, não é uma divisão. À medida em que isto acontece, nós resplandecemos o que somos. E aí nós vamos buscar um exemplo da literatura. Existe um livro chamado Les Misérables, ou Os Miseráveis. E tem um filme, e o filme é mais legal porque no filme a gente consegue observar bem o que eu quero dizer. O filme, aquele de Jean Depardieu, mostra Jean Valjean, que é o ator principal do filme, o protagonista, que era alguém que roubou para alimentar a sua família e que, por causa disso, passou a roubar, porque vivia uma certa miséria. E uma vez ele roubou a casa de um bispo. Os comissários da polícia o prenderam na rua, o levaram para o bispo, e o bispo, em um ato de perdão, disse para ele, mas você também não levou as outras coisas. E deu para ele os castiçais de prata, deu para ele uma série de coisas, e ele percebe-se, naquele momento, perdoado. Ou seja, ele se percebe que o mal que ele fez foi reparado. Então ele passa a viver algo novo. E nós vamos percebendo durante o filme que a vida deste Jean Valjean vai se transformando de tal maneira que o seu corpo é completamente transformado. Ou seja, de uma face dura, de uma face triste, ele vai se transformando numa pessoa melhor. Se torna um empresário, se torna uma pessoa rica e se percebe isso. Mas tinha o comissário da região que sabia que ele tinha roubado e queria a todo custo, prender Jean Valjean. Chamava Janvier. Janvier, que era esse comissário, então foi à caça deste Jean Valjean e chega um dia que ele encontra Jean Valjean. Em qual situação? Jean Valjean o salva. O comissário, percebendo que aquele homem tinha salvado, então ele se joga no rio Sena e morre. Mas nós vamos perceber que o rosto do comissário, ele vai cada vez mais se encrudecendo. E por quê? Porque ele tinha o coração duro, incapaz de perdoar. Ele era somente capaz de perceber a lei pela lei.
e não era capaz de perceber que alguém poderia se transformar ou que alguém poderia fazer um bem, mesmo que algum dia tenha cometido algum mal. E de tal modo, esta dureza do coração dele era tão forte que ele não foi capaz de conceber que aquele que outrora tinha cometido um mal, naquele momento tinha feito um bem e tinha feito um bem para ele. E por isso ele então se coloca no rio Sena. E é isso que acontece muito na nossa vida espiritual. À medida que nós nos deixamos interpelar por Cristo, e deixamos que a luz de Cristo, que já está no nosso coração, brilhe, tanto mais nós vamos mudar o nosso modo de ser e vamos trazer nos nossos corpos a vida de Cristo, que é exatamente aquilo que está na segunda leitura de São Paulo aos Coríntios hoje. Ele vai nos dizer isso, os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. O que se espera de um cristão que tenha uma grande espiritualidade cristã? Que manifeste Jesus também no seu modo de ser, também com os gestos, também com o rosto, também com o olhar, também com a alegria de encontrar o outro, também com a capacidade de fazer o bem para o irmão, de entender que qualquer pessoa pode se converter. Mas nós estamos imersos em um mundo em que a dureza de coração é muito evidente. E vou dar 2 exemplos de programas que, por exemplo, para nós cristãos não seria adequado assistir. Por exemplo, Datena, Siqueira Júnior, esses camaradas só falam mal dos outros e acham que os outros têm que morrer. E se esquece que alguém pode se converter, que alguém pode ser salvo. É uma dureza de coração. Mas se nós trouxermos isso para a nossa vida, quantas vezes nós deixamos de falar com uma pessoa dizendo, bom, aquele ali não tem jeito mesmo não. Aquele ali não vai conseguir. E quantas vezes, o pior, nós pensamos isso de nós mesmos. Quantas vezes nós pensamos que não somos capazes de ser melhores, que não somos capazes de trazer nos nossos corpos expressa melhor, a vida de Jesus Cristo estampada, né, a vida do Senhor na nossa carne. E aí é quando nós perdemos a esperança. Mas Jesus Cristo nos dá esta possibilidade. E São Paulo vai nos dizer isso, e temos que coligar imediatamente com o que ele diz no começo desta leitura. Ele vai nos dizer, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações. Portanto, a luz de Cristo, ela brilha no nosso coração. Aí a pergunta é, será que nós estamos deixando o nosso coração fechado, o nosso coração duro, e por isso não fazemos com que a luz de Cristo brilhe? E passamos a viver um cristianismo cheio de regrinhas, cheio de uma vida espiritual vazia, não capaz de observar a nossa vida e por isso a vida do outro, sempre na relação com Deus? Querendo simplesmente que a lei seja vivida segundo a própria lei? E aí nós vamos entender o Evangelho. Ou seja, os fariseus, aqueles que diante da evidência clara de Cristo, continuaram com o coração fechado. Não deram espaço para que a ação de Cristo, que iluminava o coração deles, ganhasse espaço dentro do próprio ser. E por isso que no final do Evangelho eles vão dizer, encontraram um modo para como queriam matar Jesus. O coração duro, assim como o coração de Janvier, lá do exemplo que eu citei dos miseráveis, é um coração que leva à morte. Mas o coração novo, aquele que é iluminado por Cristo, nos leva para encontrar a vida. E a vida encontramos com Deus. E aí nós vamos entender o sentido da lei. Porque, de fato, qual que era a acusação dos fariseus contra Jesus? Que Jesus Cristo estava transgredindo a lei do sábado, que é a principal lei para o judeu. Mas a lei do sábado, ela é feita para que o homem possa glorificar Deus, como está na primeira leitura de hoje. O que se esqueceram dos fariseus é que eles olharam a lei pela lei e não observaram que a lei estava direcionada a Deus e que esta lei foi dada por Deus como um sinal de culto. E nós também na vida espiritual vivemos assim. Por exemplo, nós temos o privilégio de vir na missa todo domingo e oxalá, cada um de nós venhamos na missa todos os domingos para ter este encontro, esta profundidade, esta relação com Deus, e é isso que se espera. Tem dias que, às vezes a gente não está muito afim de ir para a missa, e pode acontecer mesmo, como nem todo domingo eu estou muito afim de celebrar. Mas a gente vem. E nós viemos por quê? Porque reconhecemos a grandeza de Deus na nossa vida. Deixamos a luz de Deus brilhar no nosso coração. Damos um passo em direção àquilo que é essencial, àquilo que é importante. E deste modo nós quebramos o nosso coração de pedra.
Quebramos o nosso coração duro. E aí nós devemos lembrar da profecia de Ezequiel 36, tirarei do vosso peito o coração de pedra e colocarei no lugar um novo coração de carne. E qual é o coração de carne que nós temos no nosso coração? O coração de Jesus. E quem dera que usássemos esse coração. Quem dera tivéssemos esta capacidade de viver segundo este coração novo, que coloca ou que procura colocar cada irmão dentro da relação com Cristo, apontando Deus para cada um. E não se afastando das pessoas, não colocando obstáculos para que aquilo que o Senhor propõe para nós seja realizado. É interessante que Jesus Cristo não reprova os fariseus pela inconstância, reprova pela dureza de coração, porque o duro de coração, ele não é capaz de se converter. O duro de coração, ele vai procurar sempre subterfúgios jurídicos, legais, para poder fazer valer aquilo que ele pensa, e não aquilo que Deus pretende. Mesmo diante da evidência, da manifestação de Deus para ele. Ora, a nossa espiritualidade não pode ser assim. Nós somos chamados a, diante da evidência da manifestação de Deus na nossa vida, colocar-nos nesta relação profunda com o Senhor e deixar com que Deus tome conta da nossa existência e que o nosso modo de ser comece a se transformar. Que o nosso modo gestual seja um modo gestual de Cristo. Que no nosso olhar possamos ver o Senhor. Que no nosso modo de se relacionar com os irmãos sejamos sempre endereçados para a vida eterna, para a vida com o Senhor, que já acontece hoje. E não deveríamos nós ter medo disso. Deveríamos ter medo de deixar Cristo irado ou triste, como está no Evangelho de hoje. Jesus ficou irado e triste. Por quê? Porque o coração deles era duro. Tinham um coração duro. E será que nós não temos esse coração duro? E aí nós temos que fazer um exame de consciência. E quando é que nós percebemos o coração duro? Quando nós não perdoamos as pessoas, quando nós somos egoístas, mesquinhos, quando nós somos preguiçosos, quando nós vivemos a vida dupla, quando não estamos vivendo segundo aquilo que o Senhor nos pede, quando não somos capazes de olhar o nosso irmão, e aí nós podemos multiplicar. Só que contra este coração duro, nós temos a luz de Cristo que brilha em nós. E isto eu falo sempre nas homilias, porque eu acredito nisto. Todos nós queremos viver segundo esta luz nova do Senhor. E por que é que nós não vivemos ainda? O que é que nos impede de nos aprofundar nessa luz nova de Jesus? O que é que nos deixa tão travados ao ponto de não viver aquilo que o Senhor nos pede? Certamente é a dureza do coração. E aí nós temos que pedir ao Senhor que tire esta dureza. E não ter medo disto. E pedir ao Senhor, Senhor, quebra o meu coração para que meu coração seja novo. Se quisermos um exemplo, possamos pensar em Santa Maria Margarida Alacoque. Ela que, diante de Deus, diante de Jesus, disse assim, Senhor, eu não consigo amar igual você ama. Vamos fazer um trato? Toma o meu coração para você e dá o seu coração para mim. Simples assim. Né? Bonito isso. Será que temos essa coragem? Senhor, me dá o seu coração. Coloca o seu coração aqui no meu. Se nós fizermos isso, certamente nós vamos resplandecer a vida de Cristo também na nossa vida. E é isso que se espera de cada um de nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, no dia de hoje, façamos um exame muito sério, muito bonito do nosso coração. Peçamos ao Senhor a graça de atuar aquilo que Ele propõe para nós, sem medo. E peçamos a graça de poder manifestar também com o nosso corpo e que possamos transformar o nosso modo de ser para que a nossa vida seja um resplandecer da presença de Jesus para todas as pessoas. Que assim seja. Amém.